você sente que está travado, que já tentou mudar diversas vezes e sempre retorna ao mesmo ponto. Talvez o problema não seja a falta de esforço. Hoje vamos estudar os ensinamentos de Napoleon Hill. Os próximos 10 minutos vão mudar tua vida. Então eu preciso te pedir uma coisa antes de começar. Fique comigo até o final, porque eu vou te entregar uma aplicação prática, simples e direta para você começar ainda hoje. Você tenta mudar, tenta diversas vezes e parece que tua vida está travada, que não sai do lugar. Não é falta de esforço, talvez seja falta de direção definida. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo e chegou a uma conclusão poderosa. Toda grande transformação começa com um propósito claro e definido. A maioria das pessoas vive reagindo à vida. Poucas vivem direcionando a própria vida. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e decidir algo. Desejo é frágil. Decisão é definitiva. Desejo oscila conforme o humor. Decisão permanece mesmo quando a motivação desaparece. Talvez você queira mudar, mas você já decidiu mudar? Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de toda conquista é um desejo ardente, não um desejo superficial. Não seria bom mas um desejo que queima por dentro, um desejo que não aceita alternativa. E aqui está o primeiro princípio que pode mudar sua vida: clareza absoluta do que você quer. Enquanto você não define exatamente o que deseja, sua mente não tem alvo, e uma mente sem alvo desperdiça energia. Escreva de forma específica quem você quer se tornar, o que quer conquistar, como quer viver, quanto quer ganhar, que tipo de pessoa deseja ser. A mente humana funciona como um sistema de busca. Quando você define um objetivo com clareza, seu cérebro começa a identificar oportunidades, conexões e soluções que antes passavam despercebidas. Mas existe algo ainda mais profundo. Hill afirmava que você se torna aquilo que domina seus pensamentos com maior frequência. Isso significa que sua realidade externa é reflexo direto da sua realidade mental. Se você pensa constantemente em limitações, verá limitações. Se pensa em crescimento, começará a perceber caminhos. Se pensa em fracasso, agirá com medo. Se pensa em possibilidade, agirá com coragem. Talvez o seu bloqueio não esteja nas circunstâncias, esteja no padrão mental repetido diariamente. E aqui entra o segundo princípio: controle consciente da mente. A maioria das pessoas não controla seus pensamentos, elas são controladas por eles. Medo, dúvida, comparação, procrastinação, autossabotagem. Hill identificou os 6 grandes medos universais: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Esses medos silenciosos influenciam decisões sem que você perceba. Quantas vezes você deixou de agir por medo da opinião dos outros? Quantas vezes adiou um projeto por medo de falhar? Quantas vezes aceitou menos do que queria por medo de arriscar? O medo paralisa, mas o propósito liberta. Quando o seu propósito é mais forte que o seu medo, você se move mesmo com insegurança. E aqui está algo essencial: você não precisa mudar tudo hoje. Você precisa tomar uma decisão definitiva sobre quem será daqui para frente. A decisão é o ponto de ruptura. Pessoas comuns esperam sentir confiança para agir. Pessoas extraordinárias agem até construir confiança. Hill chamava isso de fé aplicada, a capacidade de acreditar naquilo que ainda não é visível. A fé não é algo místico. É um estado mental construído por repetição
e emoção. E isso nos leva a um dos princípios mais poderosos ensinados por Hill: autossugestão. Aquilo que você repete para si mesmo com emoção suficiente se torna crença. E aquilo que se torna crença molda comportamento. E comportamento repetido gera resultado. Se diariamente você repete internamente: eu não sou disciplinado, eu nunca consigo manter, eu sempre desisto, seu subconsciente aceita isso como identidade. Mas se você começa a declarar com convicção: eu sou disciplinado, eu ajo mesmo sem vontade, eu termino o que começo. Com o tempo, sua mente começa a buscar coerência com essa nova identidade. Identidade precede comportamento. Você não muda sua vida apenas mudando hábitos. Você muda sua vida quando muda a imagem que tem de si mesmo. Pergunte-se com honestidade: quem eu acredito que sou? Eu me vejo como alguém forte ou como alguém que sempre falha? Porque você sempre agirá de forma coerente com a identidade que acredita possuir. Agora vamos falar sobre persistência, o divisor invisível entre os que vencem e os que apenas tentam. A maioria das pessoas começa motivada, poucas continuam comprometidas. Persistência não é intensidade. Persistência é constância. Não é sobre fazer muito em um dia, é sobre não falhar nos dias comuns. Hill observou que quase todos os fracassos definitivos são resultado da desistência temporária. Pessoas falham porque param cedo demais. Se você quer mudar sua vida, precisa desenvolver a capacidade de continuar mesmo quando não vê resultados imediatos. Resultados são atrasados. Esforço é imediato. E aqui entra um ponto estratégico. Comece pequeno, mas comece inegociável. Se você quer se tornar disciplinado, escolha uma ação diária que não pode ser quebrada. Pode ser 10 minutos de leitura, pode ser 15 minutos de caminhada, pode ser escrever suas metas todos os dias. O tamanho da ação importa menos do que a fidelidade à decisão. Outro ensinamento profundo de Hill é o poder do ambiente e da associação. Ele chamava isso de mastermind. A ideia de que quando você se associa com pessoas alinhadas ao seu propósito, sua mente se fortalece. Você se torna a média do ambiente que frequenta. Se você convive com pessoas que normalizam mediocridade, será difícil sustentar excelência. Se convive com pessoas determinadas, seu padrão se eleva. E isso vale também para o ambiente digital. O que você consome diariamente está moldando sua mentalidade. As conversas que você participa estão moldando sua visão de mundo. As influências que você permite estão moldando sua identidade. Proteja sua mente como protegeria seu maior patrimônio. Agora vamos falar sobre algo essencial: responsabilidade absoluta. Hill ensinava que pessoas de sucesso assumem responsabilidade total por suas circunstâncias. Não culpam governo, família, passado ou economia. Enquanto você acreditar que algo externo é o responsável pelo seu estado atual, você continuará sem poder. Responsabilidade traz poder. Culpa traz impotência. Pergunte-se: o que está sob meu controle agora? Qual decisão eu posso tomar hoje? Você não controla tudo, mas controla sua atitude, controla sua disciplina, controla sua reação. E muitas vezes isso é suficiente para iniciar uma transformação radical. Existe uma metáfora poderosa: o sapo na panela. Ele é colocado em água fria. O fogo é aceso lentamente. A temperatura sobe gradualmente. Ele se adapta. Quando percebe o perigo, é tarde demais. A autossabotagem funciona assim: pequenas concessões diárias, pequenas desculpas, pequenos atrasos, pequenas distrações. Você se acostuma com o desconforto.
se acostuma com a mediocridade, se acostuma com o adiamento e chama isso de normal. Mas existe algo que rompe esse ciclo: decisão ardente. Agora, como prometido, aqui está uma aplicação prática baseada diretamente nos princípios de Napoleon Hill. Passo 1. Defina seu objetivo principal. Escreva com clareza absoluta o que deseja alcançar. Seja específico, nada genérico. Passo 2. Determine o que você dará em troca. Hill dizia que não existe algo por nada. O que você está disposto a sacrificar? Tempo, conforto, hábitos antigos. Passo 3. Estabeleça um prazo realista. Objetivos sem prazo são apenas desejos. Passo 4. Crie uma declaração de identidade. Exemplo: eu sou disciplinado, focado e determinado. Todos os dias ajo com propósito e persistência até alcançar meu objetivo. Passo 5. Pratique autossugestão 2 vezes ao dia. Leia sua declaração em voz alta ao acordar e antes de dormir. Visualize com emoção. Sinta como se já fosse realidade. Passo 6. Escolha uma ação inegociável diária. Pequena, simples, mas que represente sua nova identidade. Passo 7. Execute por 7 dias sem falhar. Sem negociação. Sem desculpa. Sem justificativa. Ao final do 7º dia, escreva: o que mudou na minha mentalidade? O que ficou mais fácil? Onde ainda sinto resistência? Quem estou começando a me tornar? Repita por mais 7 dias. Você perceberá algo poderoso. Sua mente começará a aceitar essa nova versão como verdadeira. E quando a mente aceita, o comportamento acompanha. Quando o comportamento acompanha, o resultado aparece. Quando o resultado aparece, a fé se fortalece. E a partir daí, o ciclo se torna positivo. Napoleon Hill ensinava que riqueza começa no pensamento. E riqueza não é apenas dinheiro. É expansão, é crescimento, é domínio próprio. Você não precisa esperar o momento perfeito. Precisa tomar uma decisão definitiva. Tudo começa na mente, mas só se concretiza na ação persistente. Decida quem você será. Repita até acreditar. Haja até se tornar inevitável. A mudança não começa em 30 dias. Começa na decisão que você toma hoje. E essa decisão pode ser agora.